Ato em favor de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista nesse domingo reverteu a tendência de queda de público registrada em manifestações anteriores, mas teve um trio elétrico esvaziado em relação aos outros protestos de apoiadores do ex-presidente realizados na capital paulista. A principal ausência foi a do próprio Bolsonaro, alvo de medidas cautelares desde o dia 18 de julho, entre elas o recolhimento domiciliar aos finais de semana. Ele não pode sair de casa durante o final de semana. Ô Sakamoto, as decisões do Trump deram uma anabolizada no público. Deram uma anabolizada. Aliás, boa tarde, para o grande Cláudio Couto. Prazer ter você aqui ao Boa tarde, Sakamoto. né? Então, ontem à noite, né, eu peguei o dado com o monitor de debate político do meio digital, da USP do Sebrap, conduzido pelo Pablo Hortelado e pelo Márcio Moreto, e eles deram, olha, deu 37,6 mil, eles falaram, né, na Paulista, no topo da manifestação. Lembrando que a última manifestação, em 29 de junho, tinha juntado 12,4 mil semoventes na Paulista, né? Ou seja, 12,4 almas. Você teve 3 vezes mais agora do que antes, né? Lá naquele momento, o pessoal falou, tá decaindo o bolsonarismo. Tanto é que a manifestação da esquerda que foi na sequência foi maior, teve 15 mil, né? Medida tudo pelo monitor do debate político. E o pessoal, eu falei assim, olha, não é que ele tá caindo, é que tá faltando um fato novo que mobiliza a militância, né? Aí vai ter condenação do Jair, vai ter prisão, o pessoal vai pra rua, não tenha dúvida nenhuma. Você pegar 15% de bolsonarismo raiz no Brasil, isso dá 30 milhões de pessoas, né? Mais de 30 milhões. É gente pra dedéu, que toparia, que vai na rua e vai mesmo, e é mobilizado, né? Tudo bem, pena que não é pela cura do câncer, mas é pelo golpe de Estado, né? Ou para passar pano em ataque estrangeiro no Brasil, mas é um pessoal mobilizado. Então, o que acontece? Agora, né, o que a gente viu esse monte de gente na Paulista, né? Foi uma catarse, né? Foi uma catarse pela vingança do Trump, mais do que o amor a Jair. Foi menos por amor a Bolsonaro e mais por ódio a Moraes, temperado com a vingança de Donald Trump via sanções, tanto contra o Brasil, como via Lei Magnitsky, através da Lei Magnitsky, que prevê asfixia financeira do alvo, no caso Alexandre de Moraes, né? E aí é interessante, porque é o seguinte, o bolsonarismo, Diego, ele estava desde a posse do Trump torcendo para a imposição de medidas contra o Moraes e contra o STF, contra o Brasil. Estava torcendo e pedindo, tanto é que Eduardo Bolsonaro vai lá para fora para conspirar contra o Brasil por essas sanções. Né? Então e aí quando veio o trâmite de uma lei na Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara, o pessoal comemorou. Quando veio o bloqueio do visto ao Alexandre de Moraes, o pessoal comemorou. Mas aí quando vieram tanto as tarifas, os 50% contra os produtos brasileiros, quanto a Lei Magnitsky, o pessoal teve um orgasmo. O pessoal, gozou de alegria por conta disso aqui, porque era aquilo que eles estavam esperando há um tempão. Era aquilo que essa militância de extrema-direita há um tempão esperava. Não importa que o Alexandre de Moraes mostrou o dedo do meio para as punições financeiras do Trump. Não importa que o STF não vá mudar o julgamento de Bolsonaro, que deve ser condenado até setembro, outubro. Depois deve ter uma ordem de prisão até o final do ano, se não fugir antes. Né? O Bolsoverso, né, ele vive a fantasia de que a vingança foi executada e a partir disso imagina como será a vida do ministro. A gente viu faixas, a gente viu cartazes, né? Olha como é que vai ser a vida do Moraes sem cartão de crédito, sem poder viajar para os Estados Unidos. Quando a gente viu que a situação, ele mesmo não está se importando com nada disso e festejando um sofrimento que o próprio Moraes não aparenta. Né? Só que o problema é que, e aí para finalizar, ao celebrar Trump como vingador, né, esse sucesso do Bolsoverso ele não é o mesmo no restante da população brasileira, que está preocupado com o tarifaço, que está vendo empregos serem bloqueados, serem suspensos, serem cortados, que está vendo empresas que vão começar a ser fechadas devido à crise, ou um dinheirão e bilhões de reais que vão sair de educação, saúde e outras coisas do governo federal para ajudar e socorrer esses empregos e essas empresas que podem quebrar dada essa conspiração e esse conluio. Né? E olha, aí é o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma, essas manifestações vão crescer. Quando o Bolsonaro for condenado, vão ser gigantes. Quando o Bolsonaro estiver para ser preso, vão ser enormes. Isso tá aí, como a gente falou, tá dado, apesar de que isso não significa que eles são a maioria da população brasileira. Datafolha apontou, 55% é contra a anistia, 35% a favor. Você tem uma maioria de pessoas que é a favor de punição dos responsáveis pelo golpismo. Eu compreendo catarses.
ela ocorre à direita, ocorre à esquerda e garante um tanto a mais de transparência sobre o comportamento humano. O que fica difícil de entender não é a catarse, não é porque esse pessoal foi para a rua agora, mas são manifestações que passam pano para golpismo ou que celebram ataques vindo dos Estados Unidos. Pelo menos pelo fato de que se elas existem, se essas duas coisas existem e podem se manifestar, apesar de serem narrativas fantasiosas, é que vivemos uma democracia.